Vida de cigano é assim. Mas, É, é. para mim, não tem tempo quente, não está bom aqui, já tem. Agora Ih, ela saiu. caiu, Caiu. agora ela caiu. Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 30 de novembro de 2023. E nessa quinta-feira, nesse horário, a gente estuda essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 8, que trata da clarividência, né? Clarividência. Acredito que já estejamos indo. Não, ainda tem muita coisa. Não, desculpe, nós estamos no capítulo 9. É o capítulo 9, na realidade, que nós estamos estudando. Deixa eu ver aqui o título dele. Capítulo 9 eu sempre gosto de pegar. Fala da psicometria, 9 psicometria. Hoje, nós vamos iniciar o item 10 do capítulo 9, que é como se passam as coisas, né? Então, é o item 10 do capítulo 9, psicometria. Mas antes, nós vamos fazer uma prece, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça nas nossas atividades, para que cada dia que passe a gente possa estar em melhores condições. Então vamos lá, gente, começando aqui. Eu vou ler um pouquinho, um parágrafo do item anterior, do item 9, que era psicometria e mediunidade. Vou ler só o último parágrafo do item 9, onde o Hermínio diz assim: para encerrar este relato, em que a realidade foi muito além da fantasia, convém acrescentar, e isto não está em Bozano, Ernesto Bozano, que anos depois, Sir Arthur Conan Doyle, espírita convicto e pregador incansável, discorria sobre esses fenômenos na própria Austrália, quando alguém no auditório confirmou. Era um homem que havia capturado o tubarão. A gente está lembrando aqui a história daqueles dois irmãos, né, que morreram afogados, e eles chamaram o psicômetra, e ele viu tudo o que aconteceu com os rapazes, né? E isso depois ficou certificado, porque encontraram o tubarão, e dentro do tubarão estavam os restos mortais de um dos jovens. E aqui encerra quando um homem disse: fui eu que achei o tubarão. Então ficou mais do que comprovado o que eles estavam dizendo. Então vamos agora no item 10. Como se passam as coisas? É uma pergunta, na realidade. Como se passam as coisas? E ele diz assim: bem, vamos ver se podemos tirar disso tudo algumas conclusões. Observa Bozano que o sensitivo somente pode dar início às suas revelações depois que apanhou a carteira de dinheiro de um dos rapazes. Porque ele, para poder saber informar, eram os pais que queriam saber, na realidade era a mãe, né? Queria saber o que tinha acontecido com os filhos, que os meninos tinham saído de barco, eram para ter voltado à tarde, mas eles não voltaram. E aí os pais entregaram ao, ao sensitivo a carteira de um dos rapazes, e através do toque que ele deu na carteira, as visões começaram a surgir. Então, ele diz aqui: bem, vamos ver se podemos tirar disso algumas conclusões. Observa Bolzano que o sensitivo médium somente pôde dar início às suas revelações sobre o paradeiro dos jovens depois que apanhou a carteira de dinheiro de um dos rapazes. Tentar obter esse rapport quer dizer estabelecer uma relação. Isso que significa rapport. Então, rapport é estabelecer uma relação. Quando ele pega o objeto da pessoa
que ele está procurando ou revelar alguma coisa sobre aquela pessoa, isso se chama rapport. Ele precisa tocar em alguma coisa da pessoa para estabelecer uma relação, entendeu? Então, eles tentaram obter esse rapport, quer dizer, estabelecer uma relação segurando as mãos da senhora, mas não conseguiu. Quando ele pegou a mão da mãe dos meninos, ele não conseguiu estabelecer a relação, fazer um rapport, tocando na mão dela, da mãe, afirmando sua tese de que não é um objeto que conta a história, ele serve apenas de estimulante. Então, as mãos dela não foi suficiente. Ele teve que tocar em alguma coisa que pertencia à pessoa que estava sendo procurada. No caso, foi a carteira. Bozano lembra, confirmando sua tese de que o objeto não é um objeto que conta a história. Ele serve apenas de estimulante. Bozano lembra que a tragédia foi posterior, isto é, somente após ter se utilizado da carteira, pela última vez é que houve o acidente. Tá? A informação, por conseguinte, não estava na carteira. O pesquisador italiano, né, que é o Ernesto Bozano, contudo, acha que essa carteira serviu para estabelecer o contato com os espíritos desencarnados dos rapazes. Entendeu? Então, a carteira fez esse contato com o espírito, rapazes. É igual pessoas, quando às vezes você entra alguém diz assim: meu filho, meu marido morreu. Aqui estão as roupas deles. Aí a pessoa que tem uma sensibilidade maior, quando ela toca, às vezes, nas roupas, né? Tem aqui, na semana passada, alguém falou sobre isso. Nós até falamos que seria bom, quando ela toca as roupas, às vezes a pessoa sente a presença espiritual, né? Então, como ele falou, ele não conseguiu segurando as mãos. Então, não é um objeto que conta história, ele serve apenas de estimulante, tá? Aqui, a informação seguinte não estava na carteira. O pesquisador italiano, contudo, acha que essa carteira serviu para estabelecer o contato com os espíritos desencarnados dos rapazes. O leitor já sabe do meu respeito pelo brilhante estudioso, aqui o Hermínio falando, que todo mundo já sabe do respeito que ele tem pelo Ernesto Bozano. Mas ele diz assim, o Hermínio, mas sem negar que houve esse contato, continua a afirmar que o sensitivo não dependia dos espíritos dos rapazes para a sua narrativa, pois essa é a lição de outros casos, especialmente quando não há espíritos envolvidos, pelo menos aparentemente, como na dramática narrativa do Pombo Correio. Certamente, Bozano explora alternativas a essa hipótese, como a do eterno presente, mas não nada do seu agrado esta. Aliás, ao justificar sua rejeição a essa tese, também não estou muito afinado com ele. Diz ele que essa confusão de tempo deve-se a causa menos transcendental. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que o objeto, de certa forma, quando um médium, um sensitivo, toca num objeto que pertenceu a alguém que está desencarnado, ele pode fazer contato com aqueles espíritos através do toque daquele objeto. Porque nós já estudamos aqui que tudo que a gente toca, ou tudo que nos pertence, não é, vamos dizer, toca, né? Às vezes você pode tocar numa coisa rapidamente, mas tudo que nos pertence acaba sendo ficando envolvido pelo nosso fluido. Você tem um objeto pessoal, né? Um livro, um caderno, uma pasta, um computador, as suas coisas. O seu fluido pessoal envolve aquilo. Então, quando você toca naquele objeto, na realidade você está entrando em contato com o fluido daquele espírito.
daquela pessoa. Então, é esse fluido que vai fazer com que você entre em contato. Porque tudo que te pertence acaba ficando envolvido pelo teu fluido. Então, quando ele toca na carteira, na realidade, ele entra em contato com o fluido daquela pessoa. Poderia ser um outro objeto qualquer. Aqui ele vai dizer o seguinte: diz ele, né, que ele está falando que o Ernesto Lozano, que essa confusão de tempo deve ser a causa. Mundos Transcendental explica. Nos fenômenos de clarividência em geral, é sempre o eu integral, subconsciente ou espiritual que percebe. Esse eu integral, subconsciente ou espiritual é o espírito. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Nos fenômenos de clarividência, é sempre o eu, é o espírito que percebe as coisas. E nessas condições, não podendo ele transmitir ao eu consciente ou encarnado as suas percepções, porque elas são de natureza espiritual, recorre à forma sensorial das imagens pictográficas. Então, ele está querendo dizer o seguinte: o espírito, tá, ele percebe as coisas, mas ele, como não tem mais um corpo físico, ele não pode transmitir aquela sensação ao eu consciente, ao seu consciente, ao seu cérebro, vamos dizer assim, porque ele não tem mais um corpo físico. Ele não tem mais um corpo físico. Porque se eu estou encarnada, eu vejo uma coisa, eu sinto uma coisa, eu percebo e transmito para o meu cérebro aquela imagem. Você tem a sua visão, a sua audição. Então, se alguém pega uma agulha, espeta o seu braço, aquela mensagem vai pelo seu sistema nervoso até o seu cérebro. E aí você sente. Tanto que quando a pessoa sofre um acidente e lesa a medula, uma certa parte da coluna, você pode espetar à vontade, porque ela não vai sentir, não é? Não é assim que os médicos fazem? Quando a pessoa sofre um acidente, pega uma agulha, espeta o pé da pessoa e pergunta se a pessoa... Por quê? Porque alguma coisa ficou interrompida. A pessoa perdeu a sensibilidade. Quer dizer, a mensagem não chegou ao seu centro nervoso, não chegou. Por quê? Ele tem um corpo físico. No caso do espírito, ele não tem corpo físico. Entendeu? Então, ele diz aqui, nos fenômenos de clarividência em geral, o centro é sempre o eu integral, o espírito, que percebe as coisas. E nessas condições, não podendo ele transmitir ao eu consciente ou encarnado, quer dizer, ao seu cérebro, as suas percepções, porque elas são de natureza espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai recorrer à forma sensorial das imagens pictografadas, que, por sua mesma natureza, não podem sugerir aos sensitivos qualquer ideia de localização no tempo. Quais são essa forma sensorial das imagens? É a visão, é o tato, é o paladar, é o olfato, é a visão. Então, ele vai recorrer à forma sensorial das imagens. E essa forma sensorial da visão está ligada aos olhos, do tato, está ligado à pele, do paladar, está ligado à língua, do olfato, está ligado ao nariz, da audição, está ligado aos ouvidos. Então, ele vai recorrer a uma forma sensorial das imagens. Por exemplo, para fazer, não, e por sua mesma natureza, não podem sugerir ao sensitivo qualquer ideia de localização no tempo. Por exemplo, você está num lugar, ele quer entrar em comunicação com você. Muitas vezes, o que ele faz? Ele estimula a sua forma sensorial, e você sente cheiro,
você sente o cheiro. Quem fez? Você está, de repente, num lugar dentro da sua casa. E, de repente, você sente dentro da sua casa um cheiro forte de charuto. Não tem ninguém fumando charuto aqui. Não tem ninguém fumando charuto. Então, ele vai recorrer a essa forma sensorial das imagens. No caso, vai ser o olfato. Ele vai estimular o olfato. Você vai perceber o cheiro do charuto e você vai imaginar o quê? De onde vem esse cheiro? Se ninguém aqui está fumando charuto. Ao perfume. É uma forma que ele tem, né, de entrar em contato com o sensitivo. Ele vai estimular isso aí. É isso que ele está dizendo. Ele recorre à forma sensorial das imagens pictográficas, que, por sua mesma natureza, não podem sugerir aos sensitivos qualquer ideia de localização no tempo. Tá? Aí ele vai dizer aqui, é certo que a percepção vem do espírito e tem de ser traduzida para se tornar inteligível, quer dizer, inteligível, compreensível. Então, a percepção vem do espírito e ela tem que ser traduzida para que ela possa ser compreensível aos circunstantes e ao próprio sensitivo. Então, o espírito ele quer entrar em contato com você. Então, ele vai trabalhar, tá, essa percepção para que você compreenda o que está acontecendo. Então, de repente, você está num lugar e você sente um grande cheiro de rosas, perfumes. Ele está se dando a conhecer para você. Ele vai estimulando a forma sensorial. Então, ele quer se fazer compreensível, ele quer se fazer acessível a você. Aí ele diz aqui, acho, porém, que essas percepções, já se apresentam ao que Bozano chama de eu integral, quer dizer, espírito, sob formas de imagens. O que me parece é que, estando ali a ver, ou melhor, quando ele diz aqui, elas já se apresentam sob forma de imagem, ele quer dizer o seguinte, que muitas vezes o espírito não precisa transformar as percepções em imagens, porque elas já chegam para você em forma de imagens. Elas já chegam, tá? É isso que ele está dizendo. Elas já chegam. Então, você, de repente, você está no lugar e você já recebe aquilo pronto. Essas percepções já chegam. Então, já chega o cheiro das flores, já chega um perfume, já chega também um mau cheiro, um odor ruim, muitas vezes. Né? Às vezes é um cheiro muito desagradável. Fala ainda. Eu nem sonhava em ser espírita, não tinha a menor noção. O meu marido desencarnou em 86. E eu tive uma experiência dessa, eu não entendia nada. Mas o que acontecia? Eu tive assim, eu tive várias experiências depois que ele desencarnou, mas eu ficava assim assustada porque eu não tinha noção de nada, né? Mas essa coisa do cheiro, sabe você andar e parecer que você pisou no cocô? Eu andava, gente, onde eu ia era um cheiro de cocô. E eu olhava para o meu pé, eu olhava para o pé dos outros. Eu passei um bom tempo sentindo cheiro de fezes. Eu não entendia nada. E agora eu fico pensando, né? Depois de um certo entendimento, há muito tempo já, que a gente nunca teve esse tipo de estudo. Gente, era um cheiro horrível. Eu vivia olhando os sapatos, eu olhava os sapatos dentro de casa, as pessoas entravam, eu olhava o sapato,
A minha vizinha tinha 3 crianças, eu vivia revistando aquelas crianças, mas era um cheiro insuportável de cocô. É isso que eu ia falar, não, nem sempre é um cheiro bom. Agora, por que do cheiro ruim que a gente nunca vai saber, né? Exatamente, a gente não vai saber. Mas Durou que tempo. acontece? Rose, Fala. eu também tive várias experiências sobre essa questão do cheiro. A última também, acho que foi até o ano passado, todo lugar que eu ia também era um mau cheiro, sabe, de carniça, do meu lado. Eu achava até que era eu, porque só estava eu também no local, né? Em casa, dentro de casa, fora de casa, e aquele cheiro me acompanhando. Eu pensava comigo, meu Deus, será que eu estou com câncer? Eu imaginava isso. Aí, depois que a ficha caiu, eu comecei a fazer prece, assistir palestra, entendeu? E acho que eu fiz também um tratamento espiritual e aquele cheiro desapareceu. Mas eu acho que tinha algum espírito do meu lado, entendeu? Que aí, se eles estão né, às vezes um espírito recém-desencarnado, não sei, aí eu acho que, né, eu imagino que possa ser isso também. Olha só, eu vou ler novamente os parágrafos. Ele diz assim: é certo que a percepção vem do espírito e tem que ser traduzida para se tornar inteligível. Quer dizer, inteligível quer dizer compreensível aos circunstantes e ao próprio sensitivo. Então, a percepção vem do espírito. E ela tem que se tornar compreensível para os circunstantes e ao próprio sensitivo. Aí ele diz assim: acho, porém, até o Hermínio está dizendo que essas percepções já se apresentam, tá? Para o espírito, eu integrar o espírito, sob formas de imagem. O que me parece é que, estando ali, a ver objetivamente todo o episódio desenrolar-se ante sua visão de encefálica, o sensitivo, muitas vezes, não cuida de saber se aquilo é presente, passado ou futuro. Ele está apenas descrevendo o que presencia, como se estivesse assistindo a um filme ou uma cena de teatro, ao mesmo tempo em que narra o que vê a um cego. O filme é um documento do passado quando foi produzido. Está sendo visto através da frincha, quer dizer, da fenda, da fresta do presente. Mas para aqueles que ainda não viram, ele é futuro, ou seja, ainda será visto. Então, a percepção, a imagem, que pode ser o cheiro, que pode ser um paladar, que pode ser uma sensação de frio, e aí você sente na pele uma sensação de calor, que pode ser uma coceira. Você não sabe de onde ela vem, em que tempo, de onde o tempo também, tá? Aquilo chega para você, tá? Então ele está querendo dizer isso. Você descreve. Você está ali, aquilo acontece ante a sua visão, no caso, ele está falando da visão diencefálica, o sensitivo não cuida saber se aquilo é presente, passado ou futuro. Ele está apenas, no caso, descrevendo o que ele presencia, como se estivesse assistindo a um filme, tá? Então, aquilo está sendo visto ou sentido através de uma fenda do presente. Mas, para aqueles que ainda não viram, ele é futuro, ou seja, ainda será visto. Então, a percepção chega para você, muitas vezes, e eu acredito, pelo que ele está querendo dizer aqui, pode ser uma percepção de alguém, de alguma coisa ligada ao passado nosso, entendeu? Que é uma forma que o espírito tem para se comunicar, para passar a mensagem que ele está querendo passar para o clarividente, no caso aqui. Então, a pessoa vai perceber aquilo, aquela imagem vai chegar. Quando ele diz a imagem, ela pode vir através das formas sensoriais, tá? Que pode ser audição, visão, olfato.
que está ligada aos nossos órgãos sensoriais. Os nossos órgãos estão no corpo, né? Estão no corpo, que é o olho, a boca, o nariz. Mas a forma sensorial, ela vem através da visão, do tato. Então, ele explora isso para fazer-se entrar em contato. Por exemplo, vamos pensar aqui. Vocês lembram quando o Kardec ele está contando que o espírito queria... Ele estava para fazer um trabalho, né? Lá na época, antes de publicar o Livro dos Espíritos. E ele ouvia pancadas, e ele não sabia por quê. Aquelas pancadas. O espírito o tempo todo, o espírito estava entrando em contato com ele, mas ele não era médium ostensivo. Kardec não era médium ostensivo. Então ele está trabalhando e ele ouvia pancadas, pancadas, pancadas. Então, o que nós podemos dizer aqui? Havia uma forma sensorial aí ser explorada, que era o quê? Da audição. A audição. Então, Mas também outras pessoas, também outras, quer dizer, eu acho que foi a Amélie, ela também ouviu, não é? ele estava explorando ali. Depois, através de uma médium, o espírito deu a mensagem. Porque o Kardec não conseguia localizar. Não tinha janela batendo, porta batendo, mas ele ouvia pancadas. Mas ele não sabia o que era. Ele não tinha, ele não era clarividente, entendeu? Então foi explorado alguma coisa que chamasse a atenção dele. E aquilo ele ficou o tempo todo aquelas pancadas. Depois, a médium, através de uma mensagem, era o espírito de verdade, querendo alertá-lo para um erro que havia na mensagem que ele estava analisando. Queria chamar a atenção dele para ele, mas ele só soube depois. Mas ele o quê? Chamou a atenção dele, através daquela pancada. Ele ficou com a pulga atrás da orelha. De onde vem essas pancadas? Né? De onde vem essas pancadas que olhava, não tinha razão de ser, aquelas pancadas? Né? Então, lembra lá em cima, logo da terceira ou quarta linha, está escrito assim, ó. Vamos ver se podemos tirar disso algumas conclusões. Observa abusando que o sensitivo somente pode dar início às suas revelações depois que apanhou a carteira de um dos rapazes. Tentar obter esse rapport, quer dizer, estabelecer uma relação, segurando as mãos da senhora, mas não conseguiu. O espírito estava tentando estabelecer uma conexão, uma relação com Kardec, através das pancadas, do rapport. Ele estava tentando estabelecer uma relação com Kardec, uma comunicação. Só que o Kardec, como não era médium, não podia psicografar a mensagem, de repente, ó, psicografa a mensagem. Porque essa questão do Kardec não ser o médium foi muito bem feita. Você já imaginou se Kardec fosse médium, psicográfico, psicofônico? A maioria, quase todas as mensagens que viessem através dele poderiam ser colocadas sob suspeição. Não é? Poderiam ser colocadas sob suspeição. Ele está recebendo mensagem, está escrevendo. Seria colocado sob suspeição. Quem não iria colocar? Colocaram. E a maioria foram aquelas irmãs, né, que trabalharam com ele, aquelas que não eram tão meninas assim, não. Então, sempre ele trabalhou com médios de psicofonia, de psicografia. Ele não recebeu mensagem nenhuma. Porque se ele tivesse essa mediunidade ostensiva, todo o trabalho dele poderia ser colocado sob suspeição. E não foi. Porque ele não recebia mensagem, psicografia, psicofonia nenhuma. Então, o espírito ele tentou obter esse rapport que ele fala, né? Estabelecer uma relação
foi através das pancadas. E devem ter sido tantas que chamou a atenção dele. Ele achou aquilo estranho. Ó, tanta pancada assim. Depois, quando ele esteve com as médiuns, que não sabiam de nada, veio a mensagem dizendo: você outro dia estava lá escrevendo assim, 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 e eu queria alertar você para o erro que você estava cometendo ali. Entendeu? Então, aí ele entendeu a questão das pancadas. Era uma forma que o espírito teve de estabelecer uma relação com ele. Então, ele vai dizer aqui, nas cenas, nós estamos no item 10, William, no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo. Item 10, no capítulo 9. Como se passa, capítulo 9 da psicometria, não é isso? Capítulo 9 de psicometria, item 10. Como se passam as coisas? Então, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Nas cenas presenciadas por Gissing, que viu os soldados de Aníbal, Aníbal é aquele que atravessou os Alpes com os elefantes lá, uma legião de elefantes, história fantástica, né? Nas cenas presenciadas por Gissing, que viu os soldados de Aníbal sendo massacrados, o autor inglês estava lá, naquele passado, que para ele era presente. Então, esse autor inglês, ele viaja no tempo, vamos falar assim, né? Ele vê toda aquela cena do massacre, mas para ele era presente, que ele estava vendo aquilo acontecer, só que aquilo era passado. Se os soldados mortos, naquele trágico momento, fossem dotados de alguma percepção ainda desconhecida, poderiam estar vendo Gissing no futuro a assistir ao massacre. É igual o livro que eu li, né? Era o Clarividente. Ele volta, ele viaja ao passado e encontra Jesus e os discípulos. E ele vê tudo aquilo que está acontecendo. Para ele, aquilo é um presente, que ele está vendo acontecer agora. Para ele é um presente, mas são fatos do passado. Nenhum deles, daqueles personagens que estavam ali, o viram. Só quando eles chegam na casa de Lázaro, está todo mundo reunido, é uma festa, um jantar, como tinha, né? Quando Jesus ia visitar Lázaro, ele se reunia com as irmãs, a casa preparava, tanto que tem aquela cena de Marta e Maria, é numa preparação à tarde para o jantar que vai ter à noite. Marta e Maria estão lá. Quer dizer, Maria está arrumando a casa e Marta está arrumando a casa e Maria está ouvindo Jesus. Mas elas estão preparando a casa porque o pessoal vai chegar, os amigos vão chegar e eles se reuniam ali. E à noite, esse clarividente está lá. Ele está lá, está vendo tudo. Ninguém o vê. Mas tem uma hora que ele vê que os olhos dele encontram Jesus. E ele percebe que Jesus o viu. Que Jesus o viu. Ele percebe porque faz a conexão do olhar. Sabe quando tu bate o olhar um para o outro? E aí ele, na hora, ele toma tudo. Ele me viu. Ele sabe que eu estou aqui. Porque Jesus olhou para ele e ele sentiu a identificação. Ele me localizou. É o que ele está dizendo aqui. Quando ele diz aqui, né? Que livro é esse, Rose? Eu tenho uma coleção de 3 livros. A história. Os últimos dias de Jesus. Oi? Os 6 últimos dias de Jesus. Esse acho que é Aqui, ó. Isso. São 3 volumes. São 3. Esse aí Esse eu tenho, eu não li ainda, mas eu tenho. São 3 livros. Aí ele diz aqui, ó, se os soldados mortos, naquele trágico momento, fossem dotados de alguma percepção ainda desconhecida,
poderiam estar vendo nesse futuro assistir ao massacre. Se os soldados que estavam na batalha tivessem alguma percepção, poderiam ter visto o escritor inglês que estava assistindo aquilo. No caso lá da festa, se algum daqueles homens tivessem a percepção, teriam visto ele. Só Jesus viu. Por quê? Jesus tinha essa percepção de perceber alguém que estava ali, mesmo fora daquele tempo. Ele fora daquele tempo. Era um espírito, né? Viajando no tempo. Né? Gente, mas a gente pode ir ao futuro, como a gente pode ir ao passado. A gente já viu isso. Então, Jesus percebeu que ele estava ali e que ele não era dali. Quem já leu o Cavalo de Troia? O volume 1 do Cavalo de Troia. É algo mais ou menos assim. Eu tinha os 5 volumes, acabei dando. O Cavalo de Troia também é assim. É a história de um homem que... Eu não sei por que razão, não me lembro bem, que ele entra numa caverna. A história se passa em Londres. Ele está no campo, vê uma caverna e entra nessa caverna. Nessa caverna, é como se ele passasse através, tivesse uma conexão com o passado. E ele vai andando pelas estradas até que ele percebe que ele está lá em Israel, ao tempo de Jesus. Entendeu? Ele percebe. Mas parece que do Cavalo de Troia, parece que todos o veem. Todos o veem. Já nesse não. Nesse não. Mas Jesus percebe que há um elemento a mais ali naquele ambiente, a capacidade de Jesus. Não ia perceber uma mente ali? Então, Jesus o percebe. Então, ele diz que se os soldados tivessem condições, poderiam ver o sujeito ali, mas não conseguiram perceber. Aí ele diz aqui, o que acontece aqui, a meu ver, diz o Hermínio, é que, uma vez deslocados das rígidas cadeias que nos amarram por físico, quer dizer, uma vez desdobrados, quando estamos desdobrados, e aí nós estamos o quê? Deslocados, né, das rígidas cadeias que nos amarram. Repare essa expressão. Uma vez deslocados das rígidas cadeias que nos amarram ao corpo físico. Por que rígidas cadeias? Se não fossem rígidas, a gente estava desdobrando toda hora e a qualquer momento. Não é verdade? Qualquer momento você estava saindo do corpo. E tem gente que ia querer sair toda hora para poder dar uma aliviada. Ah, não, tá. Agora eu contei, eu vou desdobrar. Qualquer coisa, vou desdobrar. Né? A gente ia querer desdobrar toda hora. Mas não é assim. Você precisa ter um relaxamento, que não precisa ser muito violento, não. Nós já também. Basta que você dê uma relaxada, e dependendo da sua facilidade também, você pode desdobrar. Às vezes uma cochiladinha, às vezes só um recostar na cadeira ou fechar os olhos. Isso também depende da capacidade de relaxar. Porque tem gente que não relaxa nem com nada, né? Tem gente que, para relaxar, só se você dá uma pancada na cabeça. Não é? Meu marido falou, É verdade. Tem gente que, para relaxar, é uma coisa. É terrível. Parece que está acorrentado de várias formas. Nem com sono profundo o cara consegue relaxar. Tem outros não, que basta relaxar, fechar os olhos, esquentar um pouquinho, você já sente. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas, como ele diz aqui, são rígidas as cadeias que nos amarram ao corpo físico, que, afinal de contas, nós estamos encarnados. Então, o desdobrar tem que ser assim, através do sono, um relaxar um pouco mais profundo. Então, senão, já pensou? Você está andando pela rua, então não é assim. Aí ele coloca isso. Uma vez deslocados, quer dizer, desdobrados das rígidas cadeias que nos amarram ao corpo físico e ao ambiente tridimensional em que vivemos, também nos libertamos do contexto de tempo.
acoplada a esta realidade de encarnados. Porque esse contexto de tempo, ele está ligado a esse mundo que a gente vive aqui. Esse contexto de tempo está ligado a esse mundo que a gente vive aqui. Movimento de rotação, movimento de translação. Então, o planeta Terra, ele tem um contexto de tempo. E em outros planetas são diferentes. A gente já sabe disso, né? Em outros planetas são diferentes. O movimento de rotação da Terra não é igual dos outros planetas. Aqui o movimento de rotação leva quanto tempo? Não são 24 horas? Em outros planetas pode ser diferente. Um dia pode não ter as 24 horas que nós temos aqui. Tem aqui a coisa muda, né? Não tem o ano bissexto. Você vai somando horas e não dá um dia a mais. Então, nós até temos esse diferencial. Então, essa ideia de tempo, ela está o quê? Relacionado ao nosso planeta, a esse ambiente material. No momento que você desdobra, que seu espírito se liberta do corpo físico, você entra num outro espaço temporal, totalmente diferente. Por isso que, às vezes, você dorme daquela cochilada, né? Aí você acorda, e você sonha com um monte de coisa. Aí você acorda assustado. Meu Deus, perdi a hora. Eu tinha que sair de casa daqui a meia hora, perdi a hora, perdi a hora. Aí quando tu olha para o relógio, só se passaram 10 minutos. Aí você diz, impossível. Eu sonhei tanta coisa. Que eu estava viajando, que eu estava indo ali, aqui, aqui. Em 10 minutos, você vivenciou, às vezes, tantas coisas. Você diz assim, como é que pode? Às vezes você tem um sono entrecortado, né? Você dorme-se meia-noite. Aí você sonha um monte de coisa. Quando você acorda, 1 hora da manhã, você diz, nossa, sonhei, tive um sonho tão longo. E são apenas 1 hora da manhã. Por quê? Porque a noção de tempo é outra. Não é a nossa do mundo material. Não é a Rose, nossa. Oi? a própria rotação da Terra já é diferente. Ela começou a ser contada em 1960. Ela Nossa. tinha então 24 horas. Aí, em 2020, já perceberam que ela está rodando mais rápido, está 1,56 milissegundos a menos. Então, olha aí. Então, você vê, até a nossa vai diferenciando. Imagine fora do planeta. Imagine fora do planeta. Então, ele diz aqui. Aí diz aqui. Então, nós, quando nos desdobramos, nós nos libertamos do contexto de tempo que está acoplado a essa realidade de encarnados. Os consistentes depoimentos dos espíritos nos indicam que, para eles, para os espíritos, presente, passado e futuro são uma só realidade. Entendeu? Para os espíritos, presente, passado e futuro são uma só realidade. Se isso se chama eterno, presente ou não, acaba sendo irrelevante. O que importa é que estamos em face dessa realidade, por mais fantástica que pareça. Então, estando desdobrados no plano espiritual, presente, passado ou futuro são uma só realidade. E o que ele pode chamar de um eterno presente. Porque se você está no plano espiritual, você não envelhece, não é? Você não envelhece. E o tempo continua no plano espiritual. Você vive aquela realidade. Aí ele diz aqui, Bissing, aliás, não foi o único a assistir cenas do passado em determinados lugares. 2 meses depois da batalha de Edge Hill, nas proximidades de Kenton, Nottinghamshire, lá da Inglaterra, ocorrido em 22 de outubro de 1624, houve algo parecido com um moderno replay de videotape no mesmo lugar. Pastores
e gente da vila assistiram a todo o espetáculo que se projetava no ar, não apenas com as imagens, mas o estrondo das armas de fogo, o relinchar dos cavalos e o gemido dos feridos. Então, se projetou no ar todas as imagens como na tela de cinema. Olha essa coisa fantástica. A visão durou 2 horas. E como se repetiu durante vários dias subsequentes, foi assistida por muita gente, alguns com melhores qualificações como observadores. A notícia chegou ao conhecimento do rei Charles I, que designou prontamente uma comissão para investigar o acontecimento. A comissão foi e viu 2 vezes o fenômeno, e seus membros até reconheceram amigos entre os que se batiam, quer dizer, lutavam, né? Entre estes, Sir Edmundo Varney. O doutor Nando Ford lembra que Pausanias também informa que 4 séculos depois da Batalha de Maratona, é aquela batalha na Grécia onde um soldado, né, sai correndo para levar uma mensagem e ele corre não sei quantos quilômetros, 42 quilômetros, e quando ele chega lá e dá a mensagem, ele morre, né? Por isso, a maratona hoje são 40 e poucos quilômetros. Então, eles aqui, ouviam-se com frequência o fragor do conflito, o relincho dos cavalos, os gritos dos vitoriosos e os lamentos dos derrotados. Eu, uma vez, estava vendo um documentário, achei até interessante, nos Estados Unidos, sobre a Guerra da Secessão. Guerra, né? E havia um campo de batalha, assim, hoje era um terreno, uma fazenda, né? Onde houve uma batalha dos confederados. Os confederados e os soldados da União. Foi uma batalha terrível, altamente sanguinolenta, uma batalha onde... E lá era o seguinte, né? Morreu, muitos corpos ficavam ali, né? E o povo ia embora. Então, isso foi uma batalha terrível. Tanto que alguns pesquisadores, ainda passando por lá, cavando o chão, eles ainda encontram botão de farda de soldados, essas coisas, relíquias, né? Então, era um campo muito grande e a batalha foi uma batalha terrível, terrível, terrível. Então, eu vi o documentário onde o pessoal, os moradores atuais da região, dizem que, às vezes, à noite, quando eles saíam pelo campo para passear, noite assim, muito enluarada, algumas pessoas naquele campo de batalha, andando, caminhando por aquele campo, ouviam barulho de disparo de armas, barulho de lamento de pessoas feridas, de relinchar de cavalos, como se no ambiente tivesse ficado plasmado toda aquela dor daquelas pessoas. Então, normalmente, né, essas pessoas que chegam a captar têm um tipo de mediunidade. Então, eles diziam que quando eles andavam por ali, eles costumavam, às vezes, algumas pessoas, algumas nem gostavam muito de andar por ali, porque elas se sentiam mal, porque elas escutavam todo assim, o barulho da batalha, entendeu? Foi uma batalha que durou muitos dias, e depois o campo ficou coberto de sangue, né? Vários cadáveres, foi uma coisa terrível ali. Foi uma batalha muito difícil em algumas regiões dos Estados Unidos, esse embate dos confederados com os soldados da União. Então, ela diz que as pessoas não ficavam, ouviam todo esse tipo de coisa, né? Então, essas são coisas que eu imagino, sim, porque toda a energia da pessoa, né? A dor daquela pessoa. Como também tem alguns ambientes onde crimes foram cometidos, crimes bárbaros, tem pessoas que conseguem, né? Às vezes captar o barulho, o som de alguma coisa que fica ali. Afinal, tudo isso é energia, né? Então, ele vai falando aqui. Patrick Walker é citado na biografia presbiteriana
publicada em Edimburgo, em 1827, ao declarar que em 1686, a cerca de 2 milhas abaixo de Lanark, muita gente se reuniu por várias tardes para assistir confrontos bélicos ali ocorridos no passado. Segundo esse depoimento, 2/3 das pessoas viam e ouviam a batalha fantasmal, enquanto o restante nada percebia. O testemunho de Walker é atestado por Andrew Lang, que o classifica de triunfantemente honesto, e seu relato como a peça mais singular da psicologia mais descrita. Então, algumas pessoas viam, outras pessoas não viam. Então, são coisas muito interessantes, né? Tudo isso, essas cenas marcadas, por isso que quando a gente escuta muitas vezes, tudo fica marcado no éter. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, fica marcado no éter. Né? A gente marca o éter. Então, aquilo pode, por alguma razão, em algum momento, aquilo pode ser visto. Eu estava assistindo também essa semana, não sei se vocês viram, é um documentário, não sei, comemorando, né, não sei quantos anos, aquela aparição de Fátima, de Nossa Senhora, aquelas 3 crianças de Fátima. Não sei se foi em comemoração dos 100 anos da garotinha, que era a Lúcia, né, a mais velha, ou se foi do evento. Foi em 1917 que aconteceu. Então, eu sei que teve uma reportagem sobre isso, né? Falando sobre os 3 meninos. Acredito eu que os 3 foram muito utilizados, né, pela igreja. Foram muito utilizados. Mas eles dizem que eles chegam ali e veem Nossa Senhora. Depois, eles revelam, muita gente não acredita. Muita gente não acredita, até normal. Aí ela fala que Nossa Senhora vai aparecer novamente. E grande parte da aldeia, uma aldeia onde eles viviam, vão para lá. Aí aparece do céu algumas coisas. É quase como se fosse um eclipse, mas nem todos veem. Uma parte das pessoas que estavam na aldeia, que estavam no campo, viram a Nossa Senhora ali, aquela coisa toda. E as crianças vão relatando, uma parte da população que estava ali viu, outra parte não viu. Mas aí a coisa vai se espalhar, por quê? Porque um bom número de pessoas viram o que aconteceu ali. Foi como ela prevendo o que ia acontecer, Nossa Senhora, o céu fica escuro, aí parece que o sol se mexe, uma coisa assim. Então, uma parte da população viu. Porque quando as crianças falaram a primeira vez, ninguém acreditou, achando que era brincadeira das crianças. E aí houve uma revelação que iria acontecer novamente isso, e aí as crianças falaram, e aí grande parte da aldeia foi, e só um grupo viu. Carmen, quer falar alguma coisa? Então, aí um grupo da aldeia viu. É algo mais ou menos assim. O que eles viram inicialmente? Eles viram cenas de guerras que estavam para acontecer. Entendeu? Estava próximo da Segunda Guerra Mundial. Né? Próximo da Segunda Guerra Mundial. Então, aquilo ficou ali revelado, né? Que eles queriam a conversão, e a conversão da Rússia. Eles queriam, o negócio era esse. Havia uma revelação que a Rússia precisava se converter ao cristianismo. A ideia seria essa. Mas o Papa, quando soube da primeira revelação, ele não aceitou fazer esse tipo de coisa. Porque diz que pela revelação, que se a Rússia tivessem feito a conversão da Rússia no Vaticano, aquela coisa toda, essas coisas não iriam acontecer. Mas como o Papa não aceitou, as coisas aconteceram. E mais tarde, depois que tudo que aconteceu, eles fizeram lá a conversão lá, e aí a coisa melhorou. Aí eles vão falando, aí você já vê que tem umas coisas
que a igreja se aproveita para falar. Mas o fato que eu achei interessante foi esse, foi quando as crianças vão a segunda vez para o campo, lá para a região, e grande parte da população vê do céu as coisas acontecendo, e outra parte da população não vê, né? Então, é um fenômeno parecido com isso daqui. Deixa eu ver aqui. Continuando aqui. Aí ele diz aqui, bem sabemos que muitos espíritos permanecem presos ao local onde lhes terminou a vida física, mas seria inconcebível que ali ficasse todo o efetivo de dois exércitos repetindo indefinidamente os mesmos gestos, ferindo e matando as mesmas pessoas, emitindo os mesmos gritos. Eu não me lembro bem o nome dele, mas há uns anos atrás, tem muitos anos isso, teve um palestrante lá no CEOI, acho que o pai dele tinha sido presidente da Federação Espírita Brasileira. Não me lembro bem o nome dele mais, mas ele fazia um trabalho muito interessante. O trabalho dele era o seguinte: quando acontecia algum acidente desses gravíssimos, ele tinha uma equipe de médiuns muito bem preparada, e ele, com essa equipe, eles se reuniam na casa espírita deles, né? Entravam em transe, desdobravam, e ele e a equipe iam até esse lugar para resgatar espíritos que não conseguiam deixar os despojos, o local. Então, ele contou para a gente vários fatos. Eu acho que ele tem até uma obra publicada, vários fatos sobre isso, quando eles iam fazer o socorro dessas pessoas, porque muitos não conseguiam deixar os despojos nem o ambiente. E ele dizia que, muitas vezes, os espíritos ali ficavam muito tempo. Muito, não é coisa pouca, não. Era muito tempo mesmo. E alguns, nem com as equipes espirituais chegando, saíam, não queriam ir. Era preciso que fossem equipes de médios encarnados em desdobramento. Talvez por causa da energia do magnetismo, né? Então, eles chegavam lá para recolher esses espíritos. Ele contou até a história de um acidente de avião, um avião que caiu na região norte do país, né? Muitos passageiros, muita gente morreu, e eles foram até lá para fazer o resgate desses espíritos. Mas eles não faziam só desses locais, não. De acidentes, às vezes guerra, essas coisas assim, eles iam em grupo lá para retirar esses espíritos. Ele disse que também, às vezes, eles faziam, mas isso era um trabalho onde que requeria deles uma atenção maior, um trato, uma concentração maior, às vezes em locais como aqueles que nós falamos no estudo da Ivone. Lembra? Quando ela fala ela usa o termo que agora eu esqueci, mas eu tenho aqui o termo que ela fala da frequência vibratória, lembra aqueles espíritos? Quer dizer, não eram esses, tipo, que esses aqui, que a Ivone fala, nenhum médium pode chegar perto deles, porque eles aniquilam qualquer médium com a truculência vibratória deles. Mas seriam espíritos muito difíceis, em regiões abismais muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Mas que já podem, pelo menos, ter uma certa aproximação. Mas tem que ser médios muito bem preparados. E que eles, muitas vezes, iam a essas regiões onde tinham esses espíritos, estavam ali presos há muitos anos, com autorização, é claro, do plano espiritual, para recolher esses espíritos e trazê-los para começar a fazer esse trabalho
Então, eram equipes encarnadas, né? Ele trabalhava com essas equipes. Vou ver se eu acho, me lembro do nome dele, para fazer esse trabalho de resgate. Então, ele está dizendo aqui, que muitos espíritos permanecem presos ao local onde lhes terminou a vida física, mas seria inconcebível que ele ficasse todo efetivo, né, naquele campo de batalha onde as pessoas estavam vindo, de dois exércitos, repetindo indefinidamente os mesmos gestos, ferindo e matando as mesmas pessoas, quer dizer, repetindo sempre aquela cena, né? Emitindo os mesmos gritos. Quando uma pessoa assiste ao fenômeno uma só vez e sozinha, ainda se pode invocar a tese de alucinação. É o caso das crianças lá de Fátima. A gente, essas crianças alucinaram. Elas três vendo aquilo, né? Ou uma pessoa dizendo que viu, mas quando as cenas se repetem e são assistidas por pequenas multidões em diferentes oportunidades, não temos como escapar de admitir que elas estão gravadas no ambiente. E é aquilo que eu falei, tudo fica marcado no éter. Elas estão gravadas no ambiente. E que, de repente, sem sabermos como nem porquê, elas se reproduzem, como se funcionasse o dispositivo de videotape e replay. Eu até já falei com vocês, semana que vem eu vou mostrar um PDF para vocês, que não deu tempo hoje, sobre viagem no tempo, registros acásicos, acásicos. Muito interessante sobre isso. Eu já falei com vocês sobre um livro, eu acho que é Pensamento em Vida, não tenho certeza. Não é Pensamento em Vida, não. Ele fala sobre uma médium, que ela vai visitar uma amiga, e ela está na sala da amiga, conversando com a amiga. E, de repente, ela pergunta para a amiga assim: estou escutando o choro de criança. Morreu alguma criança aqui na sua casa? Tem alguma criança? E ela diz: não. Mulher já quase amiga dela, com mais de 60 anos. Ela diz: não, eu estou escutando grito de criança. E está vindo lá de cima. Aí a dona da casa lembra. Ela diz assim: mas peraí. Eu tive um irmão que morreu com 4 anos. Eu tinha 6 anos. E minha mãe sofreu muito. Ela disse: me leva lá no segundo andar. Aonde foi que ele morreu? Ela disse: era nesse quarto, era no meu quarto que eu dormia. E quando a médium chega, ela vê a cena. A criança morta em cima da cama, né? A mãe deitada ao lado da cama, chorando desesperada. Ela vê toda a cena e descreve como era o quarto, que mudou a decoração do quarto, é claro. Mas ela diz como é que era a decoração do quarto. Ela diz: realmente, meu quarto era assim, tinha esses objetos. E ela descreve a mãe. Então, nesse livro, ele mostra que a cena ela foi tão traumatizante que ela ficou gravada no ambiente. Interessante que nesse livro, depois eu vou ver se eu acho, ele fala que você pode, as cenas ficam gravadas superpostas. Uma pode ser gravada sobre a outra, dependendo do tempo, entendeu? Então, de repente, uma casa muito antiga, uma casa de mais de 200 anos, mais de 100 anos, quantas pessoas já viveram ali? Quantas coisas já aconteceram ali? Então, isso fica gravado no ambiente e cenas superpostas, uma sobre a outra. No caso aqui, como ele falou, né? Ô, Rosa, Pode falar. então, esses casos assim são mais palpitáveis, né? Assim, mais palatáveis, né? Porque a gente entende que existe realmente forma de pensamento, que fica, né, gravado no éter e tal. Agora, a situação do tal aí do livro, que vai e volta na época de Jesus, e Jesus ainda dá aquela percebida que o cara está lá, isso é literalmente viagem no tempo. O cara está vivenciando, Ele viajou no tempo. o cara estava vivenciando e percebeu
percebeu que Jesus percebeu a presença dele. Porque o olhar Isso é dele é o diferente. olhar de Isso é Jesus. diferente de É alguém ver só uma diferente. cena, né? É, É diferente. Ele não está vivenciando diferente. aquilo. Porque você está no plano espiritual, aí você, do plano espiritual, como ele falou, é um eterno presente. Você é levado àquele lugar por algum motivo, né? Você é levado, mas você não é identificado por aquelas pessoas que estão ali. Mas, no caso de Jesus, percebe que ele está ali e fez questão de que ele o percebesse também. Porque se Jesus não quisesse, Jesus o perceberia, mas não deixaria que ele percebesse que Jesus percebeu. Por Sim. algum motivo, Jesus quis fazer o contato com ele. Entendeu? Pois é, essa foi a maior prova de que o cara realmente viajou no tempo. Exatamente, porque Jesus, eu não me lembro bem depois se ele vai chegar a travar num outro momento com Jesus. Eu acho que tem um negócio desse, que ele vai ter um outro momento que ele vai entrar em contato. Por algum motivo, ele tinha necessidade de encontrar. Vocês viram aquele filme? Eu acho que é Ressurreição do Gladiador? Vi, Viu sim, aquela muito bom. cena que ele senta na pedra para conversar com Jesus? Para conversar com Jesus, lembro. Ele tinha necessidade. Jesus está sentado, ele senta na hora. Jesus sabia que ele tinha uma necessidade de falar alguma coisa. E Jesus faz aquela brincadeira com ele. Quando ele fala, né? Ele diz assim, ele diz, a coisa está muito difícil. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você só queria um dia de tranquilidade, né? Um dia sem morte. Isso ele disse alguns dias, um tempo atrás, para um amigo. Ele falou para alguém. Ele era um gladiador, um tribuno, ele era um tribuno, né? E ele Isso. já teve batalhas. E ele dizia assim: ele chega em casa todo ensanguentado, negócio assim, porque ele veio de uma batalha. E ele diz para o amigo assim: eu só queria ter um dia sem morte. Um dia que eu não tivesse que matar alguém, eu estava numa batalha. Ele fala isso. E quando ele senta na pedra, meio desolado, Jesus olha para ele e diz, tipo assim, como é que você está? Aí ele fala, Aí Jesus olha para ele e diz assim, eu sei, você só queria ter um dia sem morte. Aí ele olha e percebe que Jesus sabia o que ele tinha falado dias antes. Aí aquilo estabelece o contato entre eles. E ele precisava daquilo, né? Para promover essa mudança nele, para falar. É o momento que ele começa a seguir literalmente Exatamente, Jesus para viajando. botar. Porque ele era um guerreiro, um homem fechado, um homem com quantas mortes entre as costas? Um monte de mortes. Inclusive, Jesus, ele estava lá comandando a tropa que crucificou Jesus. Isso. E quando Jesus está morrendo, Jesus olha para ele. E ele tinha certeza. Então ele dizia: não, ele morreu porque eu estava lá. Eu atestei a morte dele. E Jesus olha na cruz, olha para ele. Jesus fez toda a leitura dele. Né? Então, quando ele fala aquilo, ele fica chocado. Como ele sabia? O meu desejo mais íntimo era um dia sem morte. Então, esse viaja no tempo. Quando Jesus trava o olho, bate o olho nele, a conexão foi feita porque Jesus sabia que ele tinha. Eu não vou dar spoiler no livro, que ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Então, Jesus trava esse contato com ele. Tipo assim, eu estou aqui, eu sei que você está aqui. E sei quem é você. E aí ele fica chocado, entendeu? Era aquele momento que Jesus precisava. É. Porque se Jesus não estabelece contato com ele, talvez ele fosse embora. No momento que ele percebeu que Jesus o viu, ele travou o contato, dali vai começar, entendeu? A surgir uma série de coisas. Então, muitas vezes, quando isso acontece, há uma razão de ser para a criatura, né? Para a criatura poder se mexer. Então, no caso dessa médica, que nem era espírita, a mulher não era espírita, mas ele fala sobre isso. Dependendo do lugar, tudo que a gente faz fica gravado no ambiente. E essas lembranças, elas
ficam como se coladas uma sobre a outra, sabe? Porque superpostas. Agora ele diz aqui, nós não sabemos nem como, nem porquê, de repente, essas lembranças podem, de repente, se reproduzir ali naquele ambiente, como se funcionasse um videotape em replay. Então, é como se, de repente, aquelas lembranças estão fixadas naquele ambiente, algumas delas se soltam e se repetem para alguém. É lógico que deve ter um motivo, uma razão. Então, de repente, você começa a ver o que estava acontecendo aqui. Foi o caso dessa mulher. Quando ela entrou, ela viu aquela cena. E ela diz para a menina, ela diz, não tem espírito aqui. Interessante que ela fala. O espírito da sua mãe, do seu irmão, não estão na casa mais. Eles não estão aqui. Que a pessoa pode dizer, o espírito ficou preso lá, foi um trauma muito grande, a mãe e a criança ficaram lá. Ela diz, não, eles não estão. O espírito da criança, da mãe está ali. Mas a cena ficou gravada no ambiente. E por algum motivo, essa cena começou a se desenrolar quando a médium entrou na casa. Então, é isso aqui que ele está falando. A gente não sabe nem porquê, de repente, isso começa a se desenrolar como num videotape, e muitas pessoas podem ver durante um certo tempo, né? Então, são coisas fantásticas, né, gente? E a gente, né? Agora, é bom saber disso, porque pode acontecer com a gente a qualquer momento. Você, de repente, está andando, de repente, você, dependendo do lugar que a pessoa vá, quem gosta de fazer turismo, viajar a lugares históricos, de repente, você pode se deparar com uma cena dessa, algo assim. Então, você já vai ter noção do que está acontecendo ali, né? Aquilo ficou gravado no ambiente. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa, né? Eu vou ver se eu acho essa história desse livrinho. É um livrinho pequeno, que tem, nós até já estudamos ele. Achei muito interessante esse fato, que ele fala sobre isso. São as formas de pensamento, né? São formas de pensamento. Então, fica tudo gravado no ambiente, no éter, né? Que o pessoal diz, está tudo gravado no éter, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, fica tudo gravado no meio. Que é de fácil ser acessado. Pode ser acessado, né? E essa viagem do tempo também é muito interessante. Gente, mas isso a gente já faz há muito tempo. É que a gente não percebe. Toda vez que você desdobra em você fica no tempo. Você vivencia fatos que já aconteceram. Quantas vezes você já desdobrou, e vamos usar o sonhou, com fatos lá do passado, da sua infância? Não é? Coisas que você está viajando no tempo, você está voltando. E tanto não sei se vocês já perceberam isso, que é tão viva a lembrança, quando você lembra de fatos do passado. Você está aqui desperto. Aí você começa a lembrar de um fato do passado. Você não consegue lembrar com os detalhes. Aqui no estado de vigília. Você lembra, eu teve uma festa, né? A festa junina, eu brinquei, estava usando a roupa assim. Você não lembra dos detalhes, mas se você sonhar, você não lembra dos detalhes. Quando você sonha, os detalhes aparecem da roupa, do que aconteceu, do que tinha. Por quê? Porque você voltou do tempo. Não é uma lembrança na sua cabeça. A lembrança não vem com detalhes, principalmente se é uma coisa muito antiga. A lembrança, você não fixa os detalhes, né? Direitinho. Muita coisa se apaga, mas no sono, você lembra. Você lembra até a voz das pessoas, a conversa, as brincadeiras, a rua, o lugar que você morava. Você lembra. Engraçado como eu sonhei, lembrei de tanta coisa, não lembro nada.
Você vivenciou aquilo, você reviveu aquilo, você foi lá novamente, por algum motivo. Você foi lá e reviveu tudo aquilo. E de repente, você pode até entrar em contato com alguém que está encarnado, também está lá, ou alguém daquele local pode reconhecer você e falar com você, se ele tiver essa capacidade. Entendeu? Então, acontece muitas vezes. A gente está voltando naquilo ali, como pode também para o futuro. De repente, você... Aí é o famoso, eu já tive neste lugar. Meu Deus, claro que você já teve. Você foi lá. Acontece alguma coisa, você diz, isso já aconteceu, não é possível. Tudo exatamente igual. Sim, Nossa, isso acontece aconteceu. direto comigo. Aconteceu. Você foi ao futuro, vivenciou aquilo. Porque, como ele fala, o Hermínio, o tempo é um lugar. Ele diz, o tempo também é um lugar. Então, você foi ao futuro, vivenciou aquele fato, por algum motivo. E aí, quando o fato aconteceu, você diz, nossa, eu já vi esse filme. Realmente você viu, porque você foi ao futuro e vivenciou tudo aquilo. Agora aquilo aconteceu. Aconteceu como? Aconteceu dentro do que ele falou aqui, ó, dentro da realidade do tempo da Terra. Entendeu? Quando aquilo acontece para a gente aqui, aconteceu dentro da realidade do tempo da Terra. Então, você, no desdobramento, você vivenciou o fato dentro do tempo do espaço. Mas o tempo do espaço não é o tempo daquilo. Quando você volta para o corpo, você entra dentro da realidade temporal da Terra. E, de repente, é mais lento. E aí o fato, entre aspas, vai acontecer de novo. Então, você está repetindo um fato que já aconteceu. Porque a realidade temporal é outra. A nossa realidade temporal aqui é outra. No desdobramento, aconteceu. E por algum motivo, você lembra. Aí, quando você está aqui, o troço aconteceu, você diz, nossa, como? Não, você já aconteceu isso com você. Já aconteceu. Num outro espaço-tempo. Num outro espaço-tempo. Agora está acontecendo no espaço-tempo da Terra, que é outro. Mas a lembrança, alguns registros você gravou, por algum motivo. Aí você sabe até como se comportar, porque você sabe assim, opa, aí você evita certas coisas, porque você já sabe que vai acontecer se você tomar certas atitudes. E às vezes é por isso que você lembra. Opa, não vou não, porque eu já sei que isso não vai dar certo. Porque eu já vi o resultado. Eu sei que não vai dar certo. Aí você... Então, às vezes, tem tudo isso. É muito interessante, gente. Eu pelo menos, acho muito interessante. Então, semana que vem eu vou trazer esse negócio de registros acásicos, também é muito interessante isso, gente, é muito interessante. Aí eu vou trazer para vocês para a gente conversar mais sobre isso. Esse é o quê? Um livro, Registros Acásicos? Não, são pesquisas, tem nomes, registros acásicos. Se você botar na internet, registros acásicos, escreve assim, A-K-A-S-H-I-C-O-S. A-K-A-S-H-I-C-O-S. Então, são pesquisas que as pessoas falam sobre esses registros que ficam, né? Porque esse tipo de coisa, gente, registros acásicos, fala sobre as viagens do tempo das coisas, isso é novo para nós espíritas, tá? Para nós espíritas, que não costumamos estudar isso. O pessoal que, os orientais, pessoas que estudam esse tipo de coisa, eles fazem pesquisa sobre isso há muito tempo, sobre esse tipo de coisa. Mas, A física quântica hoje estuda muito sobre isso. Muito. entendeu? Está muito Então, voltada com essa questão. isso já é estudado há mais de 100 anos. Mas, dentro da doutrina, tem um certo
sabe, o cerceamento para certos temas, mas são coisas que acontecem, entendeu? São coisas que acontecem. E é muito interessante isso. Aí eu vou trazer para a gente fechar esse item 10, e depois ele vai falar sobre a memória de Deus, que é muito interessante isso aqui, gente. Muito interessante mesmo. Mas vamos lá, vamos encerrando por aqui, que a Denise daqui a pouco deve pegar aí. 15 minutinhos, tá, Denise? Para começar os ensinos de Jesus. Então vamos aí, gente, agradecer a Deus. É bom falar sobre isso, porque aí a gente começa a compreender melhor algumas coisas que acontecem com a gente. Entendeu? A gente não achar que é maluquice da nossa cabeça. Não, essas coisas podem acontecer com a gente. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos entrando em contato com esses temas tão interessantes, não é? Que vão nos ajudar a compreender tanta coisa, porque, afinal de contas, gente, o mundo dos espíritos, para nós, ainda é um grande mistério, né? Então, a gente vai poder entender, compreender melhor tudo que está acontecendo. Então, só temos a agradecer mesmo. E lembrando a todos do nosso seminário domingo. Aí tem a palestra também, seu William aí, ó. Eu estou até, ó. Olha aqui, ó. Antônio de Pádua, estou dando uma lidinha para do Aldurino Martins de Castro, da FEB. Inácio Antônio de Pádua, está aqui. Preparadinho para eu mergulhar um pouquinho mais, tá? Então, vamos dar uma paradinha agora, que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Ô, Rose, depois você traz o nome daquele autor lá que você falou, que é o Tá, vou ex-presidente da trazer FEB. sim, vou trazer sim. Eu quase o nome dele me veio à cabeça. Ele fez um encontro de mediunidade lá no CEOI. Eu vou trazer legal. sim.